A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título: As histórias e as poesias falam ao coração, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. Então vamos comentar a lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. O texto áureo encontra-se no Salmo de número 119, versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 20 ao 25, e o livro de Salmo, o Salmo 119, dos versículos 105 ao versículo 108. Amém? Então vamos dar prosseguimento comentando a lição de número 9 no dia de hoje. Nós, quando estudamos a estrutura da Bíblia Sagrada, nós falamos um pouco sobre essa vastidão de estilos literários que a Bíblia foi escrita com a inspiração divina. Nós vimos que tem histórias narrativas, tem poesias, tem várias figuras de linguagem, tem drama, tem vários estilos, meu irmão, literário na Sagrada Escritura. E quando vai contar a história do povo de Deus, que é essas duas porções da Sagrada Escritura que nós vamos comentar hoje, falando sobre os livros históricos e os livros poéticos ou sapienciais, também que vai retratar sobre esse caso da lição de número 9, os livros sapienciais. Então, nós vemos que as narrativas, majoritariamente, elas contam a história de a nação de Israel. Porque o livro de Atos, ele também é uma narrativa no Novo Testamento, mas nós vamos fazer um crescimento progressivo, se os irmãos perceber. Está em progressivo desde do bloco do Pentateuco que nós estudamos na aula passada, e agora nós vamos para o segundo bloco e para o terceiro. E assim o autor vai caminhando para esboçar, fazer um resumo, quase um resumo de todos os livros que compõem as Sagradas Escrituras. Então, nessa parte que nós vamos falar dos livros históricos, que majoritariamente são em estilo narrativo, e também os livros poéticos e os de sabedoria, que vai ter um estilo mais lírico, porque tem um propósito, despertar os sentimentos quando a pessoa vai ler. E esse é um propósito desses livros de sabedoria e de poesias. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre as histórias do Antigo Testamento. Aí ele vai falar agora dos livros históricos. Nós já falamos em lições anteriores que tem um teólogo bastante conhecido no meio cristão chamado Gordolfi, e ele fala sobre isso, que 40% do Antigo Testamento é narrativa. E essa narrativa praticamente encontra-se nos livros históricos. Então esse estilo literário narrativo foi preferido para registrar a história do povo hebreu. Vamos falar assim do povo hebreu, nós estamos falando da história do povo hebreu praticamente nessa lição. Então toda narrativa, ela tem uma constituição, ela tem que ter um enredo, ela tem que ter uma trama, ela tem que ter personagem, tudo isso tem que estar dentro de uma narrativa. E é isto que está dentro dos livros históricos. E observe que os livros históricos, eles não são meramente história das pessoas, como algumas pessoas falam. Isso está contando apenas história das pessoas que viveram no período da Antiga Aliança. Não é somente isso.
As narrativas, elas são, antes de tudo, meus irmãos, histórias acerca daquilo que Deus fez para aquelas pessoas e o que Deus fez através dela, parafraseando o que Godolphin falou. Então nós temos que entender isso, que a narrativa não é para contar apenas história, não, mas para mostrar o que Deus fez por aquelas pessoas e o que Deus fez através dela na história do povo de Deus aqui nesta terra. Então, meus amados irmãos, nessa estrutura e classificação literária da Bíblia Sagrada, o que nós vemos? Nós vemos que o registro da experiência dessas pessoas com Deus e da posse da terra prometida são os chamados livros históricos, que se refere à segunda seção do Antigo Testamento, que começa imediatamente após, no nosso caso aqui, após o livro de Deuteronômio, começa o livro histórico, começando em Josué e perfazendo um total de 12 livros que vão retratar desde a entrada do povo na terra prometida, ou seja, em Canaã, até o tempo de Esdras e Neemias, ou seja, vai abarcar essa história toda, os livros históricos, vai pegar todo esse período, que dá em torno de 1400 anos. Então, após a morte de Moisés, o que foi que aconteceu? Moisés escreveu o Pentateuco, nós vimos isso na aula passada. Então, quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo para ter um objetivo, porque Deus tinha falado para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, e se os irmãos sabem bem que Deus não permitiu. Moisés contemplou, ele viu a terra, mas ele não entrou na terra que Deus prometeu ao povo. Josué foi preparado por Moisés para entrar. Então, o livro de Josué que faz a abertura dos livros históricos. E o autor, meu irmão, faz-se necessário a gente saber quem era Josué. Que muita pessoa ouve falar de Josué, sabe que foi o sucessor de Moisés, mas se pergunta de que tribo Josué foi? Não vão saber responder. Alguns feitos de Josué não vão saber responder, mas vamos fazer um resumo geral aqui para que os irmãos entendam e levem isso para os seus alunos terem esse conhecimento. Josué, meu irmão, ele pertencia aos 12 líderes que foram escolhidos para espiar a terra prometida. Vocês se lembram que quando Moisés tira o povo do Egito pelo braço forte do Senhor, eles chegam próximo à terra prometida e Moisés pega um de cada tribo para ir espiar a terra. E eles vão, os 12 espias espiam a terra por 40 dias. Observe, por 40 dias a terra é espiada. Depois daqueles 40 dias ele volta para reportar a situação a Moisés e aos líderes. Josué e Caleb foram os únicos, meu irmão, que voltaram entusiasmados, felizes, porque viram que a terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas os outros 10 foram tudo contrário. Não, os homens lá são grandes, são gigantes, a gente não vai ter condição. E o povo ali ficou temeroso de entrar na terra prometida. E o que aconteceu? E Deus falou, então, já que eles acham que eu não estou com eles, vamos entender essa parte, já que eles não estão com ele, acha que eu não estou com ele. Deus, imagina, Deus já tinha tirado o povo do Egito. E o povo agora, diante da primeira dificuldade que ia ter, que era entrar na terra prometida para tomar posse e expulsar o povo que estava lá, deram um passo para trás. E como consequência disso, Deus falou para Moisés e o povo, como eles não estão colocando a sua confiança em minha pessoa, o que vai acontecer? Os espias passaram quantos dias? Espiando a terra 40 dias. Então, cada dia vai corresponder a um ano. Vão peregrinar 40 anos até entrar a terra prometida.
Então entenda isso, meu irmão. Quando alguém perguntar por que o povo ficou 40 anos rodeando, foi 40 anos porque corresponde a cada dia que os espias permaneceu na terra prometida, ou seja, os espias ficaram 40 dias espiando a terra, então cada dia equivale a um ano, porque não confiaram em Deus para tomar posse da terra prometida. Josué era da tribo de Efraim. Isso é bom a gente saber que Josué era da tribo de Efraim. E ele foi comissionado para ser general do exército de Israel. Ele sempre estava ao lado de Moisés. Quando Moisés recebeu as tábuas, ele estava lá, junto no Sinai. Ele foi também um jovem que estava muito ali no átrio, na tenda do tabernáculo, enquanto Deus falava com Moisés face a face, dentro do Santo dos Santos. E isso, meu irmão, Josué estava aprendendo, estava junto, porque tinha esse chamado em sua vida. E Moisés sabia já disso. Por isso ele foi aprendiz e servidor leal de Moisés. Ele foi um comandante vitorioso, foi sim, isso no seu livro é inegável de se ver, e foi exemplo de fé, confiança, ousadia e coragem. Então, meu irmão, nós entendemos que Josué foi forjado sim e aprovado, e assim ele tornou-se o legítimo sucessor de Moisés. E em seu livro, ou seja, no livro de Josué, que está relatada a narrativa da história da nação de Israel, desde a travessia do Jordão, quando o povo passa o Jordão, até a sua morte. Josué morreu aos 110 anos de idade, meu irmão, e ficou durante a liderança, à frente da liderança de Israel, 30 anos. E nesses 30 anos ele entra com o povo na terra prometida, faz a distribuição da terra para o povo, embora o povo ainda não tinha conquistado plenamente a terra. Isso aconteceu no período monárquico, demorou bastante tempo até chegar no período de Saul, e o ponto máximo, o apogeu da monarquia, apogeu da nação de Israel foi no reinado de Davi, que quase que eles dominam toda a terra prometida, mas Josué já foi encarregado de fazer a divisão e já tinha feito a divisão. Quando ele morre, as tribos já sabem aqui quais as terras lhe pertencem, mas restava ainda expulsar os vizinhos que estavam lá, que majoritariamente eram os cananeus, jebuseus, quenizeus, e todos estavam dentro da terra prometida, mas tinha ainda que expulsar. Mas Josué fez tudo isso, meu irmão, enquanto viveu. E enquanto viveu, meu irmão, o povo permaneceu fiel a Deus. Josué morre e ainda ficam os anciões vivos da época de Josué. Enquanto esses anciões estão vivos, o povo ainda está obedecendo a Deus. Mas passa essa geração e nasce outra geração. Aí dá-se o período de juízes. O que é o período de juízes? É esse período, meu irmão, que foi adotado pelo israelita, ou seja, depois que Josué morre, é estabelecido juízes. Então esse período de juízes dura da morte de Josué até a coroação de Saul como rei de Israel, que Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. Sim, Saul foi escolhido por Deus. Então no livro de Juízes tem um autor que fala que o tema básico do livro é a falha de Israel como teocracia. Porque não tinha rei, mas o rei dele era o Senhor, que era um governo de Deus. Então, no sentido de não ter conseguido lealdade, aliança, mesmo sob a liderança de homens escolhidos por Deus, que é a época dos juízes, os quais libertavam a nação da opressão do mundo pagão ao derredor. Era isso que Deus fazia. Mas o que aconteceu? Séculos depois, as sucessivas falhas em manter fidelidade a Deus e a lei de Moisés conduziram Israel a instituir um governo monárquico. Então o período de juízes passa, meu irmão, e vai até Samuel, que é o último dos juízes. E esse período durou cerca de 400 anos, observe só, cerca de 400 anos, Deus estava levantando juízes para libertar o povo da opressão.
Mas nisso ficou um ciclo vicioso, porque antes de Josué morrer, o povo fez o juramento, porque Josué falou: vocês têm que permanecer firme ao Senhor. E o povo fala para Josué: não, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque Deus já tinha alertado ao povo para ele não se inclinar, não se debandar para o lado das nações pagãs que habitam a terra que eles tinham que tomar por posse e expulsar todos ali. Mas o povo se rebelou contra Deus porque abraçou os deuses pagãos. Embora tenham dito que nunca iriam fazer isso, mas fizeram. Então, quando o povo, meu irmão, todo estava quase se corrompendo, o Senhor levantava nações inimigas e oprimia aquele povo, e o povo ficava sobre o jugo daquela nação, do rei daquela nação. E o povo passava o tempo, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo da opressão e ficava um tempo de bonança. Mas quando passava esse tempo, um pouco de tempo, o povo esquecia novamente aquilo que o Senhor fez. Por isso o livro de Juízes vai encontrar muito essa frase: o povo fazia o que era reto aos seus olhos. Isso é uma consequência. Ou seja, então ficou nesse ciclo vicioso o livro de Juízes praticamente todo. O povo faz o que é mal, servindo a outros deuses. Aí Deus vem e envia uma nação para oprimi-los. Aí o povo vem, clama a Deus, Deus levanta um libertador, e o opressor é derrotado, o povo tem descanso, e depois volta tudo de novo. O povo faz o que é mal ao Senhor e fica nesse ciclo vicioso durante 400 anos. Então isso é o que narra a história dos juízes. Mas o interessante de se notar, meu irmão, é que essas histórias elas apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. O que é que fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13? Fala o quê? Que embora nós sejamos infiel para com ele, Deus permanece fiel. Era isso claramente que estava acontecendo na história dos juízes. Já a história dos reis, meu irmão, quando passa esse período dos juízes, Saul é colocado no trono, à frente do trono de Israel, e começa agora o período dos reis. E esse período dos reis é narrado nos livros de Samuel, tanto primeiro quanto segundo Samuel, quanto no livro primeiro e segundo Reis, assim como no livro de primeiro e segundo Crônicas. Então, vai estar lá nessa história, nos livros de Samuel, fazendo um resumo, estão relatos tanto da ascensão de Saul e de Davi ao trono de Israel. Já no livro de Reis vai registrar o reinado de Salomão e os reis que lhe sucederam, tanto no Reino do Norte, que o reino foi dividido depois da morte de Salomão, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Então, isso é o que está no livro dos reis. Já os livros das crônicas, o escrito após o retorno de Judá, tem que se lembrar isso, Crônicas foi escrito depois que o povo volta do cativeiro babilônico. E o livro das crônicas, ele vai retratar especialmente, meu irmão, os sucessivos reis de Judá. E vai mencionar, uma vez ou outra, os reis de Israel. Porque o reino foi dividido. Israel ficou ao norte, com 10 tribos, e Judá ao sul. Judá e Benjamim apenas. Então, meu irmão, a narrativa do livro das crônicas vai enfatizar que apenas os reis obedientes a Deus eram por eles abençoados. É isso que vai mostrar o livro das crônicas. Então, nesse período da história dos reis, é um período que já foi batido em lição do ano passado. Se os irmãos perceberam, nós já estudamos uma lição do trimestre passado que falou sobre grande parte dos reis de Israel, e aqui o autor vai dar um resumo. Então vamos fazer apenas um resumo rápido e simples para que os irmãos venham entender e compreender o que fala o livro dos reis. Vai falar tanto do rei Saul, que foi colocado no trono por Deus, que Deus constituiu Saul como rei de Israel, e até esse tempo Israel tinha sido governado diretamente por Deus, que a gente viu isso pelo livro de Juízes, que Deus, durante 400 anos, era o rei de Israel. Era o rei, era um governo teocrático, mas o povo observou as nações ao seu redor e viu que tinha um homem em liderança e pediu
a Deus um rei, e Deus dá Saul. E Saul faz no seu início de reinado aquilo sim que o Senhor até queria, mas depois ele desanda, ele começa a pegar funções, a fazer coisas que não eram atribuições suas, e começa agora a desobedecer a Deus. E Deus vai e tira Saul do trono. Tira Saul como do trono? Ele coloca Davi. Davi é feito rei, mas não usurpou o trono de Saul. Saul ainda ficou governando até ser morto em uma batalha. E Saul sendo morto na batalha, Davi agora é colocado no trono de Israel e dura o seu reinado também ali 40 anos. Observe que Saul reinou durante 40 anos, Davi 40 anos e Saul também 40 anos. Que os irmãos entendam isso, esse período faz necessário entender. E quando Davi começa a reinar, ele recebe uma promessa que o seu reino não teria fim. Essa é a promessa. Em 2 Samuel, capítulo 7, na verdade, em 2 Samuel, capítulo 7, porque o livro do Antigo Testamento, como é livro, é sempre no masculino. Em segundo, já no Novo Testamento, as cartas são o feminino. Então, epístola, no caso, seria em 1 Timóteo, não em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, porque é na primeira carta a Timóteo. Já no Antigo Testamento, a gente fala sempre no masculino. Então, no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 16, tem essa promessa desse reino que não teria fim. E essa promessa é conhecida como Aliança Davídica. Depois que Davi morre, Salomão é constituído rei. E durante o reinado de Salomão foi um reinado de paz, é onde é construído o tabernáculo, o templo, vamos falar assim, o templo, porque o tabernáculo foi construído por Moisés, que era um tabernáculo móvel, mas Saul não faz também nenhum empreendimento de construir um templo, mas isso surge no coração de Davi. Mas Deus não permite, porque Davi tinha em suas mãos muito sangue derramado. Isso ficou a cargo de Salomão, o templo. Porém, Davi preparou tudo, todo o material, já começou a separar tudo aquilo. E como Davi conquistou praticamente todas as nações que estavam ao seu redor, o reinado de Salomão foi um reinado de paz, de bênção. Então, esse reinado de Salomão foi um reinado em que foi construído o templo. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido, porque seu filho Roboão começa a exercer o reinado e não dá ouvido aos conselhos dos mais velhos. Não é, meu irmão, que os mais novos não tenham conselho bom, não. Ali estava envolvida a soberania divina. Divina, porque Deus já tinha falado a Salomão que o reino seria dividido, mas por amor a Davi, deixaria descendente sempre em seu trono. Isso aconteceu. Roboão não dá ouvido, o reino é dividido, 10 tribos ficam ao norte, 2 tribos ficam ao sul. E o período agora começa esse período de reino dividido, essa oscilação entre o rei que faz aquilo que era reto aos olhos do Senhor e aquilo que faz o que era mal aos olhos do Senhor. E essa classificação entre o que fazia o que era reto e o que fazia o que era mal é uma classificação com relação ao rei que adorava Deus ou não. Ou seja, porque tinha rei mau, mas era um bom administrador e um bom governante. Mas ele era um rei idólatra, ou seja, que não se via a Deus, que se via a deuses estranhos. Então essa definição, quando os irmãos lêem na Bíblia sobre o que fazia, o que era reto aos olhos do Senhor, o que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, está com relação à religião, vamos falar assim. A religião do que? De seguir ao Deus vivo, está relacionada à teologia, que a teologia, o que é essa adoração a Deus. Então, o que fazia mal aos olhos do Senhor era que não seguia a Deus. Não tinha o Senhor como o Deus único de Israel. Então é isso, essa noção de fazer o que era mal e o que era reto. O segundo tópico da lição vai falar sobre os livros poéticos do Antigo Testamento. Então vai falar sobre os livros de sabedoria
e os livros poéticos. Isso que nós temos também que entender, meus irmãos. Então, os hebreus, observe que os hebreus, ou seja, os judeus, eles identificam 3 grandes livros poéticos apenas, que é o livro de Jó, Salmos e Provérbios. Então, o judeu, na divisão do judeu, esses 3 livros que são os livros chamados de poéticos. Mas na classificação da Vulgata Latina estão também incluídos os livros didáticos. Aí entra Eclesiastes e Cantares. Aí faz um total de 5 livros. Observe que na nossa divisão, que é herdada da Vulgata Latina, nós pegamos 5 livros e englobamos nestes livros poéticos. Porém, os judeus, eles consideram apenas Jó, Provérbios e Salmos. Quantos aos livros sapienciais, que é os livros de sabedoria, que é esses livros poéticos para os judeus, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes, eles são considerados tanto poéticos, que eles também estão dentro do livro poético, mas também de sabedoria. A poesia do Antigo Testamento ele abrange também, meus irmãos, grande parte dos ditos proféticos ou da literatura de sabedoria. Isso que também nós temos que ficar ligados e entendendo. Então, quanto a esses livros conhecidos como os livros poéticos para os judeus, então, no caso desses livros que nós vamos ver agora, vamos falar pela ordem, falar de alguns livros de Eclesiastes, Provérbio, Jó, Salmos e Cantares. Falando primeiro de Eclesiastes, meu irmão, percebemos que o título de Eclesiastes é uma tradução de um termo hebraico, foi traduzido para o grego, que vai significar aquele que convoca uma congregação. Então, o título de Eclesiastes significa isso, aquele que convoca uma congregação a fim de pregar para ela. Por isso, meu irmão, a expressão pregador, usada por alguns, em algumas versões da Bíblia, é o termo mais adequado, perfeitamente adequado, é o pregador. Aquele que convoca uma congregação a fim de pregar algo para ela. Porém, o livro de Eclesiastes, a gente tem que entender, observe, meu irmão, que essa lição, provavelmente a próxima lição, vai ser como se fosse um resumo dos livros. Não é como fosse, não. É um resumo dos livros. Vai pegar o que o livro fala, o seu ponto principal. É isso que o autor está nos trazendo aqui para que entendamos. E o livro de Eclesiastes afirma que sua sabedoria vem do único pastor. Observe que ele fala do único pastor. Eclesiastes 12:11 e os versículos seguintes. E que ultrapassa os limites de tal sabedoria. O pretendente a sábio deve exercer o máximo de cuidado. Cuidado. Essa declaração, meu irmão, de único pastor reivindica a inspiração divina já para Eclesiastes. É uma referência a um dos títulos divinos. Deus, sim, é o único pastor. E o tema de Eclesiastes é simples e fácil. Está na frase: é tudo vaidade. É tudo vaidade. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido e o verdadeiro significado da vida é o quê? Versículo conhecidíssimo de Eclesiastes. Eclesiastes 12:13. O temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o sentido final do livro de Eclesiastes. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E por tudo aquilo que Salomão escreve, no final ele chega à conclusão que o objetivo do homem nessa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Já o livro de Provérbios, meu irmão, o autor tem um propósito de apresentar o contraste existente em uma vida de sabedoria e uma vida de insensatez. Você vai ver sempre isso no livro de Provérbios, esse contraste entre aquela pessoa que leva uma vida sábia e aquela que leva uma vida insensata. Por isso ele começa em Provérbios capítulo 1, versículo 2, ele fala: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência.
Então é num livro de Provérbios que é oferecido aos leitores a oportunidade de fazer a escolha pela sabedoria. Em vista disso, Provérbios também tem seu tema, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Provérbio 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para encerrarmos essa parte aqui, vai falar sobre o livro de Jó, que o livro vai narrar a experiência de um personagem real, que existiu, que habitou, que andou nesta terra, chamado homem Jó. E Jó alcançou o testemunho que foi dado por Deus. Era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e também ele se desviava do mal, meu irmão. Então esse livro, meu irmão, vai mostrar que a dor não é racional, que o sofrimento nem sempre é resultado do pecado. É isso que o livro de Jó vai falar. Que o sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Por isso faz necessário sempre confiar na sabedoria do Senhor. Sempre. O livro de Salmos e Cantares agora. Salmos, uma tradução do Salmo, desse título Salmo, é significado é saltério. É transliterado dessa raiz que nós aportuguesamos, chamando de saltério, porque vem do grego, que é psalterion, que na forma aportuguesada é transliterado como saltério. Então, é um cântico, é um louvor, é uma coleção. Então, um salmo é um cântico, é um louvor. Já esse saltério, com essa englobação de vários salmos, vários saltérios, mostra uma coleção de cântico e uma coleção de louvores. A obra é completa. A obra completa do livro de Salmo é uma coletânea de 150 poemas. E observe que ele está distribuído em 5 livros. Tem algumas bíblias que colocam a divisão. Ou seja, o livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 49. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. Livro 3 do Salmo 73 ao 89. Livro 4 do Salmo 90 ao 106. E o livro 5 do Salmo 107 ao Salmo 150. A autoria do Salmo ela é diversa, meu. Tem vários autores. Davi, que escreveu majoritariamente quase metade dos Salmos, porque ele escreveu 73 Salmos. 73 Salmos são reputados a Davi, ou seja, quase metade. Salomão escreveu 2 Salmos. Tem um salmo que é de Moisés, que é o Salmo 90, bastante conhecido. Os filhos de Asaf escreveram... Não, Asaf, na verdade, escreveu 12 salmos. 10 salmos são dos filhos de Coré. E a Septuaginta atribui alguns salmos a alguns profetas. Como a Septuaginta afirma que Jeremias escreveu o Salmo 137. Que Ageu escreveu o Salmo 146, Zacarias escreveu o Salmo 147. E os outros são chamados os salmos órfãos, ou seja, que são autores desconhecidos, que nós não sabemos quem foi, por isso chamado de salmo órfãos. Já o livro de Cantares, meu irmão, ou Cântico dos Cânticos, significa o cântico que supera todos os outros cântico, ou seja, é um comovente e dramático poema sobre o desenvolvimento de um relacionamento e fazendo um paralelo, vamos falar assim, fazendo um simbolismo do relacionamento de Deus com a sua igreja. E o livro de Cantares, ele foi até um pouco criticado, não vamos falar criticado, teve até um pouco de resistência de aceitarem a sua canonicidade, porque nós já estudamos sobre como um livro se torna canônico, que a canonicidade é determinada por Deus e os homens apenas descobrem ali que foram canonizados, porque Deus que determina a canonização, então o homem descobre aquilo, entende, compreende. Porém, a determinação foi de Deus. Deus é o que diz que
o que é e o que não é canônico. Nas aulas passadas nós explicamos isso bem detalhadamente. E o livro de Cantares foi descoberto. A palavra não é descoberto, foi percebido pelo homem que, sim, de fato, aquele livro é um livro canônico, porque tem a mão de Deus ali no livro. E por fim, vamos encerrar a lição falando sobre uma mensagem ao coração. Observe, meu irmão, que os tópicos dessa parte aqui, os irmãos têm que entender que quando o autor vai falar esse tópico 3, observe que esse tópico subtópico primeiro, que ele fala uma mensagem de soberania. Aqui ele está relacionando aos livros históricos. Observe que ele está aqui, essa mensagem de sabedoria é referente aos livros históricos. Aí o subtópico 2 ele vai falar uma mensagem de sabedoria que vai estar relacionado aos livros de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Entenda e perceba isso. E ele vai falar uma mensagem de adoração. Vai falar do livro de Salmos. Ou seja, os irmãos, quando forem ministrar a aula, os irmãos podem falar do primeiro subtópico, do tópico 2, e assim que terminar, já falar sobre essa mensagem de sabedoria. Ou seja, quando você falar dos livros históricos, quando acabar aquela parte que fala dos livros históricos no segundo tópico, você já vai falar dessa mensagem que o livro histórico trazia. Aí no segundo subtópico, do tópico segundo, quando você for falar sobre Eclesiastes, Provérbios e Jó, terminou, aí você vai falar dessa mensagem de sabedoria. E quando você falar o terceiro subtópico do tópico 2, que está falando sobre Salmos e Cantares, na verdade aqui ele só levou em consideração o livro de Salmos, está falando sobre uma mensagem de adoração. Observe que está interligado, então os irmãos têm que perceber isso. Na aula, quando vamos ministrar na igreja essa lição, nós já estamos atentos a isso e vamos fazer dessa maneira que falamos para os irmãos. Quando falarmos no segundo tópico dos livros históricos, já vamos falar sobre a mensagem de soberania. Como quando falarmos de Eclesiastes, Provérbios e Jó, assim que terminarmos esse ponto, já vamos falar sobre essa mensagem de sabedoria. Bem como quando acabarmos de falar sobre os Salmos e o livro de Cantares, vamos entrar nessa mensagem de adoração, que é isso que está falando o texto. Então, resumindo, para encerrarmos nosso subsídio de hoje, os irmãos já entenderam bastante do que nós falamos, ficou bastante simples, bem didático, para que os irmãos compreendam, porque o ensino é isso, meu irmão. O ensino não é mostrar que você sabe, que você tem um conhecimento, mas o ensino está relacionado ao que o aluno está aprendendo. Você tem que ter a noção do que você está falando ali está sendo absorvido, ou seja, a aula tem que ser dada não para mostrar que você sabe, porque se você já está na frente é porque você sabe, mas a aula vai ser ministrada para que seu aluno entenda, e entenda, meu irmão, que se sua sala tiver pessoas de diferente idade, o conhecimento, a absorção do conhecimento de um é diferente do outro, ou seja, todo mundo tem que seguir no mesmo passo. É claro que você vai sanar as dúvidas, vai ter umas dúvidas mais elaboradas, outras menos elaboradas, mas não deixa de ser dúvida, mas com quanto que as pessoas saiam dali compreendendo e entendendo, e acima de tudo, não apenas na teoria, mas na prática, para que entendam a palavra de Deus e guardem em seu coração. Então essa parte fala sobre a mensagem de soberania divina, essa parte que está relacionada ao livros histórico, que vai mostrar Deus agindo desde que o povo sai do Egito até a sua volta do exílio babilônico, porque o povo, depois que as nações são divididas, são levadas ao cativeiro e permanecem num cativeiro por longos anos, mas nesse período Deus também está com eles. É aquilo que nós falamos, que o povo pode permanecer infiel, sim, como muitas vezes permaneceu, todavia Deus permanecia fiel. 2 Timóteo 2:13. Então a soberania está relacionada a isso, ao controle de Deus. É aquilo que nós falamos quando estávamos falando do livro histórico. Não é apenas contar a história de personagem, mas é falar aquilo que Deus fez pelo povo e através do povo, mostrando que Deus tem o domínio, o controle e a soberania sobre todas as coisas. Então é a mensagem de sabedoria, de soberania que o livro os livros históricos nos trazem. Já a mensagem de sabedoria ela está inclusa nesses livros
poéticos, Eclesiastes, Provérbio e Jó. E sabedoria é o que, meu irmão? É a habilidade de aplicar o conhecimento para fazer a escolha certa no momento oportuno. Uma forma lúdica de falar sobre o que é sabedoria e o que é inteligência é muito simples. Inteligência é eu saber que tomate é fruta. Isso é ser inteligente. Eu ter sabedoria é eu não usar tomate na salada de fruta. Porque eu sei que ela é uma fruta, mas a tomate não é usada na salada de fruta. Isso é sabedoria. Ou seja, eu aplicar o conhecimento que eu tenho para fazer a escolha certa. Porque tem pessoas inteligentes, mas quando chega um momento dele usar a inteligência, ele não tem sabedoria, ele não é sábio, ele é tolo. Então, sabedoria, a gente tem que saber aplicar o conhecimento para fazer a escolha certa no momento oportuno. Isso é o que é sabedoria. E além de tudo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme o tema do livro de Provérbios. E para encerrar, uma mensagem de adoração é referente ao livro de Salmos. O livro de Salmos está falando sobre esta mensagem de adoração, que era esse saltério. E ali tem vários salmos de diferentes situações. Que tinha salmo que quando o povo ia adorar o templo, ia subindo as escadarias e adorando a Deus e clamando a Deus. Tem salmo do pessoal cantando lá no exílio, lembrando como era bom estar em sua terra e agora estava em terra estranha, longe. Então essa mensagem de adoração é que está incluída em salmo, que existe várias circunstâncias em nossa vida, mas em todas elas nós devemos adorar o Senhor, estar cantando e bem dizendo o seu nome, porque é isso que ele quer do ser humano, a sua adoração. E é para isso que nós fomos criados, para glorificar o Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz. E assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando essa lição de número 9, que fala sobre as histórias e as poesias falam ao coração, que é o tema da lição de número 9. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Não se esqueça de compartilhar, deixar seu like e, acima de tudo, fazer o teste online que está na descrição deste vídeo. Teste este rápido, fácil e simples. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.